Fala pessoal, eu sou o Kelvin e como crerão se não há quem pregue? Fala pessoal, meu nome é João e até que ele venha, Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Fala pessoal, eu sou o André e não existe crente 007. Fala pessoal, eu sou o Murilo e sejam missionários de Ubers. E bom galera, nesse episódio vamos falar sobre o chamado tão importante para todos os crentes, sem exceção. E apesar de nós, do nosso pecado, o Senhor nos usa como instrumentos para proclamar a mensagem da cruz. Mas como encaramos esse chamado? Fica aí que o papo tá bom demais. Boa! Tananana, 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 tananana. E bom pessoal, pro episódio de hoje, eu acabo sempre falando todo episódio que é um episódio especial, mas esse não tem como falar que de fato é um episódio especial, pelo menos para mim. É com muita alegria que eu tô recebendo aqui junto com os meninos, o pastor Erasmo, ele aqui é pastor efetivo da IP de Piracicaba, uma igreja que me acolheu muito nesses últimos tempos, ele também é professor no Seminário Presbiteriano do Sul, atuou também em missões boa parte do seu ministério e, além de tudo, ele é um grande amigo que me acolheu muito em Piracicaba, junto com a sua família, e é alguém também que eu tenho muito prazer em escutar das histórias dele e que, de fato, quando a gente conversa com ele, a gente percebe que ele transmite a devoção e o amor a Deus também por meio da vida dele. Então, pastor Erasmo, muito obrigado por o senhor ter topado esse convite de falar um pouquinho para a gente sobre as suas experiências com missões e sobre esse tema tão importante na vida da igreja como um todo. André, muito obrigado. Eu também me sinto honrado pela oportunidade, privilégio de ter esse tempo com você, juntamente com João Gabriel, Kelvin e Murilo, é isso? E Murilo também conheço, menos que o André, mas conheci. E convivemos recentemente. Kelvin e João ainda não tenho o prazer de conhecê-los pessoalmente, mas se Deus quiser, vamos ter a oportunidade. Bom, pessoal, então, para começar, e começando também, pastor, eu gostaria de puxar justamente esse tema de missões. E quando a gente fala sobre a questão de missões, a primeira coisa que salta à nossa cabeça é, de fato, o chamado de Jesus na grande comissão, né? O chamado que ele fez para todos os crentes. Está lá em Mateus 28, 18 ao 20, e Jesus fala, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E, pastor, a primeira dúvida que me vem à cabeça é justamente qual é a nossa responsabilidade quanto cristãos regenerados, alcançados por alvo desse amor de Cristo, frente a essa missão e esse chamado de pregar o Evangelho. Qual é a nossa responsabilidade frente a tudo isso? Ótimo. Olha, começando no versículo 18, quando fala toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, aí nós temos o próprio Senhor Jesus mostrando a dimensão, não só da autoridade que ele tem sobre o universo, vamos dizer assim, que inclui a nossa vida, e em seguida, por ele ter essa autoridade absoluta, ele ordena, ide, portanto, fazer discípulos. O que é interessante, na fase quando eu estava estudando missiologia, vou sempre lembrar do reverendo Elias Medeiros, e foi com ele que eu aprendi pela primeira vez que o ide aqui deveria estar no gerúndio, indo, portanto, fazei, porque a força do imperativo está no fazer discípulos, e não no mero ou na mera ação de ir. Então, respondendo a sua pergunta, a ideia é esta, se é indo, o que Jesus estava dizendo, olha, enquanto você viver, faça discípulos. Então, isso não é uma especialização para pastores, missionários, evangelistas, mas é uma ordem do nosso Senhor para todo crente, todo aquele que foi salvo por Cristo e feito discípulo, né? Porque para que cheguemos ao conhecimento do Evangelho, alguém tem que anunciar o Evangelho. Os anjos não fazem isso, são homens e mulheres convertidos que dão testemunho da fé em Cristo e assim outros vão também
se tornando discípulos e assim por diante. Então a ordem é essa: enquanto você estiver vivendo aquilo que você estiver fazendo, né? Então a força é essa, é fazer discípulos, fazer pessoas que conheçam a Cristo e também o queiram como mestre. Perfeito. Acho que quando a gente trata, pastor, desse tema de missões nas igrejas como um todo, aí eu acho que a gente pode depois conversar um pouco sobre as nossas experiências em si, né? Mas a gente tem dois grupos, talvez, de pessoas. Eu vi um comentário do reverendo Heber Campos nesse sentido. A gente tem aquele grupo de pessoas apáticas e empolgadas. E talvez, falando por mim mesmo, é muito mais fácil a gente se identificar com esse grupo de pessoas apáticas, né? Que são aquelas pessoas que nem se dão conta de que receberam de fato essa missão, como o senhor falou, né? E talvez a maioria de nós acabe se encaixando nesse sentido. A gente acaba ficando tão focado com as preocupações diárias, até mesmo com algumas responsabilidades da igreja no serviço, seja tocando, seja na diaconia, ou qualquer um desses sentidos, e a gente esquece de fato que Jesus nos deu essa comissão para todos os discípulos, né? Muitas vezes a questão de missões não palpita necessariamente no nosso coração e parece que a gente nem é movido tanto assim a fazer, a cumprir esse ID, né? E a gente até se envolve na igreja, como eu falei, por conta da comunhão, do culto, da palavra, mas a gente esquece do porquê que a igreja do Senhor está aqui na Terra. A gente está cumprindo um propósito nesse sentido, né, pastor? Assim, a igreja está aqui, Deus está permitindo ainda que a igreja continue aqui na Terra, justamente para o exercício dele mesmo em usar a nossa vida para buscar e salvar o perdido. Algo que me fez pensar muito e refletir é que a missão, esse chamado que a gente está comentando agora, ela é feito justamente para o período em que estamos aqui, não para o período em que estaremos na glória. É uma missão do presente, para a igreja que vive hoje, né? Então, como que a gente pode meio que olhar para isso e tratar no nosso coração e enxergar da maneira correta a importância, de fato, das missões, do ID, desse ato contínuo, como o senhor falou, né? Na verdade, a gente precisa, de certa forma, quebrar algumas tradições, vamos dizer assim, né? Quando se fala em missões, as pessoas, geralmente na igreja, pensam em missões que são feitas longe, em outra cultura, em grandes desafios, a pessoa tem que deixar tudo. Então, isso existe, né? A igreja precisa enviar missionários para diversos lugares do mundo. Mas a igreja que fica, a igreja que permanece, por exemplo, a igreja aqui em Piracicaba, como a igreja aí em Santos, ela é também uma igreja missionária, ela está fazendo missões exatamente onde ela foi plantada. E as atividades que a igreja faz têm o aspecto de promover o evangelismo, e aqueles que são convertidos precisam ser discipulados, precisam ser acolhidos, precisam se envolver na comunhão da igreja. Então, além dos cultos, que é o serviço, vamos dizer assim, mais significativo que a gente pode prestar em comunidade, ele visa a aproximação da igreja com Deus, com este Cristo que tem toda a autoridade, para que então, uma vez dispersos, a gente possa prosseguir nisso, fazer discípulos, dar testemunho. E fazer discípulos não é algo fora do habitual, porque, por exemplo, se você vai para a faculdade ou você vai para o seu trabalho, sendo cristão, você está dando testemunho com a sua maneira de trabalhar, com a sua maneira de estudar, com a sua maneira de se comportar de acordo com os princípios cristãos. Isto vai atrair pessoas que vão achar interessante, vão querer saber por que você é assim, vão gostar, como também vai acontecer de pessoas que irão se opor, reclamar, né? Enfim, nós já sabemos bem como é isso. Mas então, isto, de certa forma, já é fazer discípulo. Você está marcando ali, né? Marcando não, você está ali influenciando o modo mostrando dos que outros você pensar. é diferente, né, pastor, nesse sentido. Exato, exato. Não é só um conceito, é a vida, né? A nova vida que nós recebemos de Cristo. Perfeito, pastor. Enquanto o senhor e o André falavam, eu me lembrei de uma frase do Charles Spurgeon que, na minha opinião, ela é muito impactante e muito marcante também, em que ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ele utiliza de uma linguagem muito forte, né? É forte. E
E nesse sentido, todo cristão de fato deveria ser um missionário, né? Até porque a grande comissão ela é um chamado geral, é para todos os crentes, é para todos Todos os nós, discípulos, sim, sem exceção. uma ordem direta de Jesus. Uhum. E a minha pergunta agora segue na linha da motivação. Beleza, entendemos que todo cristão ele tem esse chamado missionário de pregar, de fazer discípulos, o próprio Jesus ordena isso pra gente, mas qual deveria ser a nossa grande motivação ao pregar o evangelho? A gente vê aquelas pessoas que seriam os empolgados, que nem o André citou, Uhum. e talvez elas seguiriam pela ideia da motivação do amor pelas almas, ou alguma coisa assim, mas eu queria ouvir do senhor. Essa é uma excelente pergunta, porque aí eu talvez até choque alguns. A gente não deve fazer a obra, em primeiro lugar, preste bem atenção, tá? O André já me conhece. Em primeiro lugar, nós não fazemos missões por amor às almas perdidas. Essa é uma motivação ruim. Primeiro de tudo, a base da nossa motivação é a gratidão a Deus que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Perfeito. E por ser uma ordem, Deus mandou fazer. Então, Ele é o nosso Deus. Agora a gente entende isso, porque Ele nos abriu os olhos, Ele nos deu nova vida. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora juntamente com Cristo nós temos vida e vida eterna. Então, assim, a gratidão e a submissão ao Senhor é a primeira causa de nos envolvermos com a obra missionária. Claro que a nossa preocupação com as almas perdidas ou com as vidas perdidas está lá também, ou está lá também, melhor dizendo. Mas entende? Às vezes o erro da igreja é isso, olha, você tem que amar o seu vizinho, mas a gente não sente amor naturalmente pelo vizinho. A gente vai sentir amor uma vez que a gente tem amor por Deus que nos salvou. E esse amor é traduzido em gratidão, em obediência. Essa é a principal motivação. Só complementando, quando você fala dos empolgados. Então, tem os empolgados que é muita empolgação. É demais. E assim como tem os acomodados que, por falta de entendimento do que de fato precisam sentir e fazer. Né? Uma vez teve um estudo bíblico aqui na nossa igreja em Santos, e o pastor ele pregou no texto da Grande Comissão, né? Uhum. E ele tinha falado algo a respeito da motivação que me chamou muito a atenção. Certo. Que um outro motivo para a gente estar motivado ao pregar o evangelho, ao fazer missões, seria justamente a autoridade que Jesus tem, que é o Perfeito. começo ali do texto da Grande Comissão. Uhum. Ele de fato tem toda a autoridade no céu e da terra. E isso motiva a gente a ir lá e pregar o evangelho, porque a gente sabe que Deus é poderoso, Deus pode transformar, e Deus de fato faz. Então, Perfeito. acho que seria algo também para acrescentar. Ok, concordo plenamente. Recentemente eu falei sobre esse texto aqui na igreja e eu peguei os versículos 16 e 17 também, não só os 18 a 20. Até porque ali no 17 tem uma coisa muito interessante, né? Os apóstolos viram Jesus, o adoraram, mas o texto não esconde esse problema que está dentro da gente ainda. Alguns duvidaram. Então, a dúvida, de certa forma, não é um grande mal, né? Claro que não queremos que o povo de Deus ande duvidoso, mas isso acontece. Então, quando a gente fala de missões, muitas vezes a igreja duvida do poder de Deus de realmente alcançar as pessoas conforme o texto nos ordena, e a dúvida de nós sermos, né, as pessoas. Será que Deus vai me usar mesmo para fazer discípulo? Então, essa é uma dúvida e eu creio que segue muito forte no coração de certas pessoas na igreja. Essa ideia, pastor, que o senhor trouxe também de ser uma resposta ao ato redentivo do Senhor é algo que também me faz pensar bastante, né? E por vezes a gente acaba colocando muito foco na gente, né? Como o senhor falou, a gente esquece do poder de Deus, a gente esquece que somos meros instrumentos, né? E às vezes a gente acaba meio que colocando empecilhos. Acredito que muitos possam pensar, eu não tenho o treinamento necessário para chegar e falar do evangelho, eu não tenho a disponibilidade necessária para isso, eu tenho vergonha também às vezes, né? E falando talvez da nossa geração, de pessoas próximas e de mim mesmo, a gente coloca muito esses empecilhos, mas falta isso, mas falta aquilo, e com o tempo vai passando e a gente não cumpre esse chamado, né? É algo que me fez pensar bastante, né? Então, talvez
a pergunta seria como que a gente consegue combater esses pensamentos mesmos que focam muito no nosso fazer, né? E aí acaba deixando de lado esse poder de Deus, de fato. Então, é mais ou menos o que eu disse. Quando a gente começa a olhar para esta obra como se ela dependesse somente da nossa capacitação ou força ou entendimento. E, na verdade, o texto vem mostrar que tudo depende do poder, da autoridade que Jesus tem, uma vez que ele foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está lá soberanamente governando tudo e todos, né? Então, claro que eu tenho que estar preparado, claro que eu preciso me programar. Eu acho que há coisas que nós perdemos de vista no dia a dia, quando não planejamos, por exemplo, de uma maneira proposital, como é que eu vou abordar um colega da faculdade, ou um colega do trabalho, ou um parente, um familiar, ou até mesmo um vizinho do outro lado da rua. Então, eu acho que nós planejamos muitas coisas na vida, e planejamos muitas coisas do dia a dia, né? Mas talvez nós não nos planejemos assim, bom, eu sou agora um embaixador de Cristo, eu estou aqui para fazer discípulos, fazendo o que eu devo fazer, né? Constituindo família, exercendo a profissão, seja ela qual Deus tenha me dado a capacidade de fazer, enfim, indo, né? Lembra disso, indo fazer discípulos. Enquanto você exerce o que você exerce, você pode e deve programar uma maneira de fazer discípulos, de anunciar o evangelho e de acolher aqueles que creem. Agora, isso não é uma tarefa só do indivíduo, é uma tarefa da igreja, do povo de Deus também, então isso também não pode ser esquecido. E uma das frases que eu acho que cunhei nesse aspecto é assim: o pouco que você sabe sobre Cristo, sobre o evangelho, sobre o reino, é muito para quem não sabe nada. Exatamente. Então, quando a pessoa fala, eu preciso saber muito para falar. Não, se você já tem uma experiência com Cristo, já é o suficiente para começar daí. Exato. A própria história da conversão já começa assim, né? E claro que precisa conhecer as doutrinas, precisa se aprofundar nas escrituras, isso não está em questão, né? Exato. A gente precisa amadurecer na fé, crescer, mas há pessoas que esperam se formar, né, ter mestrado em teologia para aí não, também não dá. Não é por aí. Não, pastor, e é engraçado, né, que é o que o senhor falou, né? Eu acho que nós, querendo ou não, que frequentamos a igreja, vamos todo domingo, nós estamos preparados para falar do evangelho. Nós já ouvimos, nós já fomos alcançados. E é muito engraçado que eu acho que Deus cria oportunidades, assim, literalmente do nada, pra gente falar de Deus, falar sobre o evangelho dele, né? É engraçado que as melhores conversas que tem sobre, no meu caso, né, de evangelizar alguém, são no Uber, tomando um café na faculdade, é sempre assim. E eu acho que a gente não pode desperdiçar, né, as oportunidades que Deus coloca na nossa vida para poder falar sobre o amor dele, né? Até como uma mensagem também de esperança para a pessoa, porque de fato, né, nós estávamos perdidos em algum momento. E sem dúvida a gente tem que aproveitar e estarmos preparados. Exato, esse indo, né, que eu estou enfatizando, é exatamente isso, você está a caminho do trabalho. Eu vou citar novamente o reverendo Elias Medeiros, ele foi um professor meu no CEM, Centro Evangélico de Missões, é uma pessoa com quem ainda mantenho contato, embora esteja longe, mas assim, eu me lembro que ele dizia, olha, ore, peça a Deus para que ele crie as oportunidades. Só que ao mesmo tempo ele dizia, na fila do banco, naquela época, né, não tinha as facilidades que hoje tem, você precisava pegar fila no banco para fazer um pagamento ou para retirar algum dinheiro, e ele dizia, olha, estou lá na fila do banco, e de propósito, por exemplo, ele levava um livro cujo título chamava atenção. E às vezes a pessoa olhava e falava, que livro é esse? Pronto, já a partir dali, ele já tinha uma abordagem preparada para tratar o assunto, né? E ele às vezes até comentava assim, pena que aí parece que a fila anda muito mais rápido do que quando você está com pressa a fila não anda. Então assim, é isso mesmo, é esse contar, você está no Uber, puxa, que oportunidade de você comentar, né? Porque geralmente ou você ou o motorista de aplicativo vai puxar um assunto, né? Exato. E aí, mas a ideia que eu estou trazendo é assim, é ter um plano disso. O que eu vou dizer, né? Já ter um certo roteirinho, vamos dizer assim, daquilo que pode ser dito para fazer com que a pessoa entenda
e Cristo é o Senhor, que este mundo não está totalmente desgovernado como parece, Exato. que Ele é aquele que virá para julgar vivos e mortos. A gente não sabe exatamente o dia e a hora, mas logo vem. Então as pessoas têm que estar preparadas para esse encontro com Ele. Eu acho que de maneira geral, pastor, também, infelizmente, às vezes a gente subestima o poder da Isso. palavra, né? O poder da palavra de Deus. E a gente, como eu falei, pensa e foca muito no como eu deveria falar, a minha eloquência e tudo mais, que a gente vai convencer alguém, mas o nosso papel é justamente se colocar à disposição como servos do Senhor nessa grande seara, né? Perfeito. Onde Jesus roga por trabalhadores e depois ele nos envia. Então, nós agora, enviados, né, com esse conhecimento, estamos como se fosse num deserto, perdão, onde todos estão sedentos. Só que a gente sabe onde tem uma água que sacia a nossa sede. E a gente deveria ter essa motivação, essa alegria de falar, olha, eu provei dessa água, essa água me saciou completamente, lavou os meus pecados, me transformou. E a gente não tem muitas vezes esse ímpeto, essa alegria, essa motivação em compartilhar essa mensagem que mudou um dia a nossa história, a nossa vida. E não foi porque nós merecíamos, né? Mas foi pelo poder da palavra, pela graça do Pela Senhor, graça do Senhor. que entendemos toda essa mensagem. Então, o nosso papel é justamente esse, de falar. Sim, né? Testemunhar, fazer discípulos, né, dar exemplo. E outra coisa que eu acho que talvez implica aí no comodismo é que vivemos numa época do imediatismo. Então a gente fala uma vez e já pensa que as pessoas vão se curvar. Aí eu, geralmente, porque isso me ajuda, né? Geralmente eu penso, não foi na primeira vez que eu vi o Evangelho, embora eu tenha sido criado na igreja, filho de pastor, família dedicada na obra, não foi a primeira vez que eu ouvi do Evangelho, que o Evangelho fez sentido. Foi muito tempo depois, já com meus 15 anos, que eu entendi que Jesus havia dado a vida dele por mim na cruz. E eu costumo dizer, acho que até o André já ouviu isso aqui na igreja, se me perguntasse lá com meus 5, 6 anos de idade quem era Jesus, eu sabia dizer que Jesus era meu Senhor, meu Salvador, tinha morrido na cruz. E as pessoas ficavam, nossa, é o menino. E se você quiser, faça um teste assim com as crianças da sua igreja. Elas vão saber responder. Só que uma coisa é entender, vamos dizer assim, intelectualmente, outra coisa é ter a experiência desse encontro com o Senhor. Então, o que eu chamo de conversão mesmo, de regeneração, acontece é a obra do Espírito. Aí eu até brinco, eu digo assim, que tem aquele dia que você fala, Jesus morreu na cruz por mim, né? E alguém ouve e vai dizer, mas você já sabe disso há muito tempo. Não, saber eu sabia, mas agora eu como é que é até difícil explicar, porque acho que vocês passaram por isso também, com certeza. Aquela convicção de alma que a gente tem de que, de fato, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nos salvou, nos ama, enfim. E aí a vida começa a ter um outro sentido, um sentido completo. Aquilo que você disse, André, é ter a sede existencial suprida pela água da vida. Pastor, a gente sabe então, diante de tudo isso, talvez seja por timidez, ou como talvez o senhor mesmo falou do comodismo, acabam muito focados apenas na parte desse testemunho, né? De eles serem pessoas, vamos dizer assim, focam muito no testemunho delas. Mas que com isso vai gerar com uma frase até que é meio comum, né? Que fala, sempre pregue, mas se necessário, você usa suas palavras. Ótimo. O texto bíblico que nós começamos a conversa, ele esclarece que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Então, eu preciso obedecer aquilo que o Senhor, então eu preciso ler, preciso conhecer aquilo que Ele ordenou, e preciso ensinar isso às pessoas. E, claro, que o testemunho de vida, o exemplo, ele é muito importante. Mas, como agora nós estamos falando, nós não estamos nos vendo, por exemplo, não estamos pessoalmente juntos, mas estamos falando a respeito daquilo que o Senhor nos mandou obedecer, guardar, né? E não é pouca coisa, Ele diz todas as coisas. Então, precisa desse tempo de conversa, de orientação, de explicação, a palavra precisa ser aberta, os textos precisam ser expostos. Então, no discipulado tem isso. Não é só uma convivência, mas nesta convivência vai ter um momento para esclarecer.
E é por isso que a igreja se reúne também. A igreja se reúne para conhecer as Escrituras, para aprender com as Escrituras. Então, eu entendo, tem pessoas que enfocam, que dão muita ênfase a essa questão, mas eu prefiro dar o meu testemunho. Mas o texto está mandando a gente abrir a boca, proclamar, anunciar, falar, né? As duas coisas andam juntas. É claro que é muita incoerência quando a pessoa prega bonito e a pessoa olha para o fala, mas na prática de vida a gente não vê a mesma coisa, né? Então aí fica uma teoria. E esse vai ser sempre um ponto de tensão, porque nós somos, aí eu vou citar mais uma frase que o André já sabe bem, nós somos pecadores arrependidos em processo de santificação. Sim. Nós não estamos prontos, não Verdade. Estamos completos, nós estamos neste processo que vai redundar em glorificação. Então ainda há questões para serem transformadas na nossa vida. Mas eu penso que até nisso, pela graça de Cristo, a gente é testemunha. Se alguém fala, você agiu errado. O crente, ele se arrepende, confessa e pede perdão. E nisso ele serve de testemunho. Pastor, enquanto eu estudava um pouco sobre esse tema, me veio à memória o tempo que eu tive aí na igreja de Piracicaba, na questão do desafio missionário, né? Contextualizando para o pessoal que está nos ouvindo, a igreja de Piracicaba tem um momento no culto que é chamado desafio missionário, onde é apresentado irmãos missionários de outros lugares e onde a realidade é exposta ali, né? Durante um tempo eu pude participar ali com alguns outros irmãos no desenvolvimento desse material, né? E foi um momento muito precioso na minha vida nesse sentido, porque eu pude conhecer outras realidades de países muito diferentes do nosso, né? Então eu cito aqui, por exemplo, o reverendo Osni, que trabalha no Oriente Médio, assim como outros tantos irmãos que trabalham e pregam o evangelho em ambientes assim que são bem diferentes do Brasil, né? Então eu vejo também, pensando nesse tema de missões, que estamos, graças a Deus, num país privilegiado, né? De certa forma, claro que temos algumas perseguições, seja ideológica, né? E, enfim, de vários outros sentidos, mas muito menor daquilo que existe, por exemplo, no Oriente Médio, né? E por aí vai. Então, acho que como a gente pode, pastor, nesse sentido, olhar para o lado, olhar para os outros lugares e também nos sentimos motivados e até gratos ao Senhor nesse sentido, né? De, poxa, os irmãos lá do Oriente Médio estão dando a vida para pregar o evangelho. O que eu estou fazendo aqui como brasileiro, né? Para as pessoas do meu prédio, do meu bairro, enfim. Excelente. Bom, esse é um ponto que vale a pena até servir de modelo, porque as igrejas muitas vezes se acomodam por falta de desafios como esse, de saber que existem em vários lugares do mundo irmãos nossos e para cultuarem, por exemplo, precisam ir escondidos, se reunir secretamente, porque correm o risco de serem presos ou até mesmo mortos por causa de uma participação no culto, né? Então esse é um caso assim bem dramático, né? Vamos dizer assim, um extremo. Nós não temos essa dificuldade aqui, né? Ninguém nos impede de reunir aos domingos, de nos reunir nos outros dias que é possível ter culto, e a gente percebe assim um comodismo nesse sentido. As pessoas estão mais preocupadas com o dia a dia, com o trabalho, com a aquisição daquelas coisas que elas querem, e aí a igreja e o culto e o serviço a Deus e o testemunho e a comunhão e tudo isso está envolvido, vai ficando em segundo plano. E a ponto de irmãos nossos nesses lugares se tomam conhecimento de que vocês têm liberdade para ir domingo, por exemplo, na igreja e não vão. Para eles isso sim é uma coisa absurda. Absurdo. E por mais que a gente explique, eles vão dizer, não, vocês não amam a Cristo. Né? Então assim, quando você citou isso do Oriente Médio, eu conheço pessoalmente o reverendo Osni, o testemunho dele, a coragem, mas eu aponto mais a coragem daqueles que, uma vez evangelizados no mundo muçulmano, sabem que dizer eu sou agora de Cristo é assinar, como se diz, né, uma sentença de morte, porque a própria família muitas vezes vai matar aquela pessoa porque ela abandonou o islamismo. Então, assim, que coisa tremenda, né? E claro que nós estamos numa situação privilegiadíssima
nesse sentido. Temos aí os problemas que temos, mas em comparação, né, é tão pequeno a perseguição, vamos dizer assim, ou os problemas que a gente tem por causa da afirmação da nossa fé. Exato. Então, assim, isto vai sempre causar um impacto positivo na igreja, saber que, como o texto diz, ele diz de todas as nações. Então, é preciso mandar missionários para outros lugares, dentro e fora do Brasil, e conhecer essa realidade, né? Somos um povo só. Eu acho interessante quando a gente pensa assim, aos domingos nós temos os nossos horários de culto de acordo com o nosso fuso horário, mas o dia do Senhor, ele é preenchido pelos irmãos do mundo e cultuam a Deus. Então, podemos dizer assim, o culto a Deus é praticamente 24 horas. Vamos imaginar o dia inteiro, né, pastor? Vamos dizer. O dia todo, porque enquanto nós estamos reunidos, por exemplo, eu estive recentemente em Angola, lá são 4 horas a mais que aqui, o fuso horário. Então, quando nós estávamos nos preparando ou dormindo ainda, esses irmãos já estavam cultuando a Deus. Aí eles terminam o culto, nós vamos começar o nosso, e aí o outro vai comer. Então, ter essa visão de reino, como Jesus disse aqui, ele é o reino, ele é o rei de todo o universo, de todo o mundo, e ele é senhor da igreja, e a igreja já está espalhada por muitos lugares. Então, conhecer essa realidade, não só os nossos 4 muros ou 4 paredes, vai fazer uma grande diferença, sim. Essa eu acho que é uma das coisas que a igreja aqui tem uma visão missionária, embora não digo que a igreja seja ideal ou perfeita, mas é uma igreja que a gente vê um entusiasmo por missões em virtude disso que eu até herdei, né? Eu cheguei aqui para pastorear a igreja, isso já era uma prática que a igreja tinha. Então, todos os domingos tem uma apresentação do campo missionário. Pastor, o senhor citou, na verdade, né, alguns povos, né, nós citamos alguns povos aqui que são objeto, né, desse trabalho evangelístico, e eu fico pensando, né, porque nós estamos num contexto tão globalizado, com relação à internet, a acesso às informações, e eu me pergunto também se, ainda hoje, essa é uma pergunta obviamente retórica, né, mas ainda hoje existem povos que não foram alcançados, pastor? E assim, e se o senhor puder citar também alguns desses povos, porque eu imagino que a realidade é muito diferente daquilo que a gente imagina, né? Sim. Eu não saberia agora te dizer exatamente a estatística ou o número, mas eu me lembro que, por exemplo, vamos pensar na tradução da Bíblia. Isso já é uma forma de... existem mais idiomas onde não se tem um versículo sequer traduzido do que as línguas faladas no mundo, onde temos pelo menos o Novo Testamento, uma parte, uma porção da Bíblia traduzida na língua do próprio povo. Então, se não me falha a memória, é coisa de 3.000 línguas que ainda precisam. Então, é uma imensidão. É um trabalho para muito tempo, porque para traduzir envolve uma série de situações. Geralmente, pessoas precisam dar vida, 30, 40, às vezes 50 anos, convivendo. E existem povos que não se fez ainda contato, né? Se sabe que existem, tanto na Amazônia, por exemplo, ou em outros lugares do mundo. Na África, existem comunidades que se sabe que estão lá, mas não se conseguiu contato ainda com estas civilizações ou com esses povos, né? Então, assim, há muito que se fazer, sim. O campo é mesmo muito grande, como disse Jesus, e assim são poucos os trabalhadores. E com relação à internet ou às redes sociais, etc., é interessante. Eu pensei que a pergunta ia também por esse caminho, mas eu vou me adiantar, pode? Sem dúvidas, pastor, sem Perfeito, pode dúvidas. seguir. Até recentemente em aula no seminário surgiu essa questão. Olha, se temos hoje como evangelizar o mundo através das redes sociais, para que mandar um missionário, né? Para que gastar tanto em recursos humanos e em recursos materiais, né? Porque realmente envolve muito recurso você enviar e manter alguém, seja uma única pessoa, né? No campo missionário, etc. Mas as redes sociais, como agora, por exemplo, elas são muito úteis para isso que a gente está fazendo. Mas a gente não se conhece através da rede social. A gente vai se conhecer mesmo tete a tete, estando junto, né? É mais do que a comunicação verbal, né? É a comunicação corporal.
é o tato, né? O afeto. Assim, quando Jesus Cristo chamou lá os apóstolos e conviveu com eles, foi isso que os apóstolos experimentaram. Eles ouviram Jesus, mas viram Jesus, perceberam Jesus. Né? Vamos pegar o exemplo lá da tempestade. Imagina, a tempestade acontecendo e Jesus dormindo. Aquilo tem um significado, né? Foi um aprendizado. Sem Jesus ter dito nada e sem, assim, né, dormindo, Jesus simplesmente estava ali. Eles puderam perceber. Aí, tanto é que eles fazem a pergunta: como é que o senhor pode dormir se a gente está quase para morrer? Né? Então, assim, o envio de missionários sempre vai ser necessário. Porque o evangelho também, nessa questão de fazer discípulos, é uma via de mão dupla. Né? Ao fazer discípulos, a gente cresce como o discípulo cresce. Ao ponto do discípulo fazer discípulo e continuar sendo discipulado. É uma maneira absolutamente perfeita como Deus estabeleceu essa forma de vivermos o evangelho. Então não dá para viver o evangelho isolado, e as pessoas que estão isoladas sem um testemunho do evangelho precisam ter alguém lá, ou mais de uma pessoa, até que a igreja se forme. Interessante isso, né? Porque geralmente é isso, a igreja vai se formar onde o evangelho chega. A gente vê isso no Novo Testamento. Que até num contexto de missões assim, pastor, na questão mesmo cultural, seja, por exemplo, no Brasil, numa tribo indígena, né? Um missionário não vai chegar lá de primeira já pregando o evangelho dessa maneira, né? Ele vai ter que fazer esse trabalho, justamente como o senhor falou, de ir conhecer, ser meio que abraçado por eles, né? Às vezes o trabalho missionário muitas vezes é acompanhado junto de um trabalho de médicos, né? Algo assim. Então são coisas que andam juntas para se relacionar com os povos socialmente ali, né, entender a cultura deles, para aí sim introduzir esse evangelho. Então eu acho que por isso que é essa necessidade, mesmo que no mundo globalizado, de enviar pessoas, de ter esse contato, né, dessa experiência pessoal, vamos dizer assim, né. E na teologia ou na missiologia a gente usa o próprio exemplo de Cristo, o Deus, o Filho de Deus que se fez um de nós, né? Ele veio e habitou entre nós. Não foi só uma mensagem anunciada, mas foi a presença dele, a convivência dele, o exemplo dele, e impactou aqueles que ele chamou, começaram como nós vimos aqui, ele deu essa ordem inicialmente aos discípulos. E claro que isto é para toda a igreja em todo o tempo, e até porque o texto termina isso: estou com vocês até a consumação do século. Então, é para a igreja, não era só para aqueles discípulos, porque eles não estão vivos até hoje. Eles já passaram, fizeram a obra que Deus lhes havia dado, e assim de geração em geração vai se passando, vamos dizer, o bastão. Por exemplo, agora nós somos esses discípulos que devem cumprir este mandato, né? Esta ordem, esta comissão, até que Cristo venha. Se ele vier na nossa época, amém. Se não vier, vai acontecer de uma outra geração e outras gerações que vão perpetuar esse trabalho, né? Então é isso, é conviver mesmo. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo muito simples. Uma pessoa que aborde você, que você não conheça, oferecendo qualquer coisa que seja, a primeira reação nossa é desconfiar. Sim, Não com conheço, certeza. não sei quem essa pessoa é, não sei quais as intenções dela. Então, André, quando se coloque, e cada um de vocês, né, o João, o Kelvin e o Murilo, eu tenho que lembrar que eu estou olhando, porque se você chega num ambiente, por exemplo, pegar esse exemplo que o André deu, um missionário enviado para uma aldeia indígena, ninguém o conhece, ele chega lá e por mais que ele viva lá, ele sempre vai ser tratado como estrangeiro. Ainda que ele aprenda a falar a língua, ainda que ele use as mesmas roupas, ainda que ele se adapte a toda a questão cultural. O nativo vai vê-lo sempre como um estrangeiro. É como nós também, certo? Se você convive com algum estrangeiro, você sabe que aquela pessoa não é brasileira, tá? Agora, a partir do momento que as pessoas passam a conhecer quem é essa pessoa, o caráter, a conduta, a maneira como ela age, isto vai dando a ela, eu vou usar essa expressão que o texto também diz, esta autoridade para comunicar o evangelho. Né? Então,
Por isso que eu disse, e volto a repetir, infelizmente, essa ideia do imediatismo é um fator que desmotiva as pessoas. Por exemplo, no meu início de ministério, estava num campo novo e, passado alguns meses, fui perguntado por alguém do presbitério quantas pessoas já haviam sido batizadas por mim. E a minha resposta foi assim, graças a Deus, nenhuma. E a pessoa ficou, como não? Fazem 3 ou 4 meses, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas era pouco tempo. Eu falei, as pessoas mal me conhecem. As pessoas mal sabem, né, o que Cristo fez, porque assim, esse conhecer da gente não é só saber o nome, endereço e tal, mas saber que somos de Cristo, estamos em Cristo, né? Então nós chegamos no ambiente e Jesus chega junto conosco, né? Nós temos isso, mas isso leva tempo, e leva tempo para a gente conhecer as pessoas também. Aí eu me lembro também que já citaram um texto, mas Jesus chegou na mulher samaritana e não perdeu tempo, e foi direto ao assunto, e em pouco tempo ela já estava convertida ou evangelizada. Jesus é o Filho de Deus, ele conhece, ele podia dizer, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Agora, como a gente vai fazer isso se a gente não conhece as pessoas? A gente não é Deus. Agora, a partir do momento que a gente sabe as coisas, a gente pode dizer, olha, isso não está certo por causa disso. A gente tem. Então, assim, alguns textos bíblicos, eles são ótimos para nos motivar exatamente a ver a autoridade que Cristo tem. Então, isso me fortalece. Mas não dizer que eu vou fazer exatamente como Jesus, porque não. Ele fez porque ele conhece o coração, como ele conhece o nosso coração. Então, assim, é muito interessante essas cobranças por causa do imediatismo. A gente não tem que ter essa pressa. A gente precisa ter fidelidade, obediência. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, falasse um pouco pra gente do seu tempo em missão, seu tempo em campo, e agora também lecionando no SPS. Pois é, primeiro quero começar com isso novamente. Meu coração é muito grato a Deus, por já são muitos anos que Deus tem me dado a bênção de servi-lo, e servir a Deus é servir as pessoas, as crentes e também as não crentes, né? Então, assim, eu fiz o curso de missões no Centro Evangélico de Missões, em Viçosa, e minha esposa também foi aluna e é formada lá. E nós pretendíamos, terminando o SEM, partir para um campo missionário, de preferência um país de língua portuguesa, então Angola, Moçambique, estavam assim, vamos dizer, no nosso radar. E foi lá em Viçosa que Deus nos deu a bênção de conhecer 2 pastores angolanos que fizeram mestrado também na área de missiologia, reverendo Abias e reverendo Otávio. E eles eram líderes da Aliança Evangélica de Angola e simplesmente comentaram o seguinte, olha, nós temos muitas igrejas, muita gente convertida em Angola, mas não temos pastores ou pessoas preparadas para assumir as funções de liderança. Então, essas pessoas convertidas são facilmente levadas a crer em outras doutrinas que são perniciosas ao Evangelho. E Caramba. eles enviavam angolanos para o Brasil ou para Portugal, até mesmo para outros países de língua inglesa para estudar, mas ao fim do curso eles deram essa estatística de cada 10 enviados, angolanos enviados para se formar, com a intenção de voltarem a assumir os campos em Angola, apenas 1 voltava. 9 ficavam no país. Então, assim, uma coisa muito triste. E eles, então, entenderam que era necessário criar um seminário lá em Angola e formar os angolanos. E, para isso, eles precisavam de professores, por enquanto, até que tivessem professores angolanos para dar conta. Então, isso foi um grande desafio para mim, para a Nilza. E aí resolvemos que, sim, vamos para lá. E aí tinha que fazer mais curso para ser professor. Precisávamos, então, de um curso de bacharel em teologia, pelo menos. E, graças a Deus, o presbitério do qual eu fazia parte, o Presbitério Vale do Rio Pardo, com sede em Casa Branca, a gloriosa Casa Branca. Isso é outra coisa. Me apoiou tanto no envio para o SEM, como depois para o envio para o Seminário Teológico de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde eu pude me formar em teologia com ênfase em missões, e a Nilza pôde se formar em educação cristã
com ênfase em missões. Aí, uma vez formados, nós pensamos, agora nós vamos pegar as malas e vamos. É engraçado isso, por isso que o imediatismo é uma coisa horrível. Nós, para ser breve, porque eu sei que o tempo é curto, nós ainda trabalhamos 7 anos, eu fui ordenado pastor, aí o meu ano de licenciatura, depois de ordenação, eu trabalhei em Guaranésia e Arcebu, cidades em Minas Gerais. Depois fui pastor auxiliar em Casa Branca, novamente a gloriosa Casa Branca, a cidade onde eu nasci, interior de São Paulo. E durante 4 anos eu fui pastor auxiliar na igreja, bem estruturada, etc, etc. E aí Deus confirmou o chamado. Depois disso, Deus abriu as portas assim, de uma maneira muito... a gente tinha convicção de que era mesmo aquilo. E aí nós fomos no ano 2000 para Lubango, uma cidade do interior de Angola, para ser professor no seminário, Instituto Superior de Teologia Evangélica no Lubango. Eu, professor do curso de Teologia, Nilza, professora do curso básico, que formava líderes e professores de escola dominical. Então, trabalhamos lá praticamente 5 anos. E foi uma experiência, como eu disse há pouco, né, eu estive em junho, depois de 20 anos lá, e não tem como o coração não ficar repleto de gratidão pela maneira como as pessoas são alcançadas com o Evangelho naquele lugar. E com o pouco que eles têm, a dedicação. Então, assim, é aquilo que eu disse, a gente aprende gratidão, né? Eles são muito gratos a Deus. E não são perfeitos, claro que não. Mas, assim, são fervorosos de uma maneira que a igreja aqui muitas vezes não é. Ainda. Eu espero que seja. Pastor, eu me lembro de um vídeo que o senhor mandou, até no grupo da igreja, se eu não estou enganado, acho que foi num dia que o senhor foi pregar, tinha muita gente assim numa espécie de escadaria, não sei direito, não sei se era um ginásio, né? E o pessoal cantando a capela mesmo, mas todos numa só voz, assim, louvando, foi algo que me tocou bastante, né, nesse sentido. Eu tenho esse vídeo foi feito pelo pessoal do marketing e comunicação da APMT, né? Foi o culto de aniversário dos 40 anos da Igreja Presbiteriana de Angola, lá em Luanda. E eu tive, assim, a honra, pela graça de Deus, de ser o pregador naquele momento. E havia mais de 1.500 pessoas reunidas no Cine Atlântico, que é um local público que foi alugado, né? Para caber tanta gente assim. E, de fato, os angolanos começam a cultuar a Deus, eles têm toda uma... Aí a questão cultural, é claro, mas eles são muito alegres e muito empolgados, tudo a capela mesmo. Tinha também instrumentos musicais, mas muitas músicas são cantadas a capela, e de uma maneira assim, a 4 vozes. É muito emocionante, e ao mesmo tempo a gente percebe o fervor, a alegria, o entusiasmo que eles têm. E uma das coisas que me impactou é que em 20 anos a Igreja Presbiteriana em Angola cresceu assim de uma maneira... até estou tentando buscar aqui uma palavra boa para expressar isso, porque olha só, vamos traduzir isso então em números. Quando eu trabalhei em Angola, a Igreja Presbiteriana de Angola só existia em 2 províncias, que é a mesma coisa que Estado, tá certo? Uhum. E a Angola possui 18 províncias. Atualmente, a igreja está em 14 províncias, faltam 4 províncias para serem alcançadas. É verdade que eles não alcançaram toda a área das províncias, mas as capitais e algumas cidades são mais assim significativas nessas províncias, eles estão presentes. Então, 14 províncias, quando eram só 2. Então, em 20 anos, 20 anos eles progrediram desta forma, né? Então, esta é uma ação maravilhosa de Deus no coração daquela gente. E, pastor, o senhor também teve uma experiência em Portugal, se eu não Sim. estou enganado, né? 2 países com a língua Língua portuguesa. E o portuguesa. senhor achou uma diferença entre os povos, assim? Porque a gente, às vezes, acaba falando, poxa, na Europa, né? Como que o pessoal lá lida também com o evangelho, da mesma forma com esse fervor da Angola? Como que foi essa experiência ali? Muito bem. Bom, só explicar, a nossa saída de Angola foi mais cedo do que esperávamos. Lá sofremos um acidente grave, a Nilza, para o seu tratamento
médico, então ficamos 2 anos em tratamento aqui no Brasil, até que ela se recuperou, graças a Deus. E aí, agora, para onde vamos, né? Então, surgiu, pela graça de Deus, a oportunidade de pastorear uma igreja em Paços de Ferreira, uma cidade do norte de Portugal, 25 quilômetros da cidade do Porto. E pela experiência que tínhamos, não era um país de uma língua diferente, então, tanto eu e Nilza não somos muito bons, né, em aprender línguas diferentes. Então, embora o português de Portugal, que é também falado em Angola, é diferente do nosso, mas é muito mais fácil assimilar. Bem, a princípio, a cultura angolana ela é muito influenciada pela cultura portuguesa, porque foram 450 anos de colonização. Embora é verdade que os angolanos preservaram dialetos, preservaram alguns costumes, então, há coisas muito semelhantes, isso ajudou a gente na adaptação em Portugal. Aí 2 coisas são bem diferentes do que Angola. O clima, muito frio, e consequentemente também o coração português é frio. É uma nação muito deprimente e deprimida. Tem toda uma questão histórica, cultural, né? Mas então, exigiu da gente muito mais paciência, porque em Angola era fácil fazer amizade e se aproximar das pessoas, as pessoas são extrovertidas, não sei se você já teve contato com um angolano, ele geralmente é bem-humorado, é uma pessoa disposta a aprender, e os portugueses não, os portugueses são completamente diferentes, eles, ainda mais estrangeiro, né? Sul-americano, como eles chamam, né? Eles nem me tratavam muitas vezes como brasileiros, né? Mas eles olhavam para a gente como sul-americano, como uma raça inferior mesmo. Então, assim, a dificuldade de acesso, de fazer amizade. Mas o bonito é isso, é por isso que eu falo, a importância da presença. Levou tempo. Aí vou dizer rapidamente um exemplo. Eu levava o Silas de carro na escola, porque ele era muito pequeno ainda. O Silas é quase o sósia do André, então se você olhar o André... É verdade, é verdade. Mais parecido do que eu, né? Mas tudo bem. Bruno, sinto muito. Cara, o Silas é igual o André, né? Tem jeito. Legal, meu. Não, é impressionante, né? Mas então, aí o Silas era muito pequeno, eu tinha que levar ele de carro, e até por causa do clima, que a maior parte do tempo era frio e chuvoso, e os vizinhos, conforme o tempo ia passando, e deixavam levar os filhos. Então eu lembro do Kim. O Kim era mais ou menos da idade do Silas na época, e passou-se mais de 1 ano, eu dava carona todos os dias para o Kim, ir para a escola e voltar da escola. E os pais do Kim, muito gratos que eu fazia isso. Mas uma coisa era isso, outra coisa era dizer assim, venha tomar um café aqui em casa. O português, para chamar você para dentro da casa dele, é necessário ele saber muito bem quem você é e confiar. E o que você vai ver dentro da casa dele, você não vai dizer para os outros, porque o português vive muito de aparência. Então ele é socialmente bem sucedido, mas às vezes ele está com muita dificuldade dentro de casa até para comer. Então, assim, teve uma ocasião, que isso eu lembro até com muita emoção. Nós saímos para o culto, tínhamos culto às quartas-feiras lá em Paços Ferreira, e a mãe do Kim pediu para o Silas participar do aniversário do Kim, que ia acontecer mais ou menos no mesmo horário. Então nós deixamos o Silas e fomos para o culto. Na volta, então, tínhamos que chamar o Silas para ir para casa. E para nossa surpresa, os pais do Kim disseram, entre aqui, vamos comer um pedaço de bolo do aniversário do Kim. Então aquele momento foi assim, desculpa, mas não tem como não ficar emocionado, né? Foi como dizer, vocês agora são da nossa casa. Então, sul-americanos, como eles pensavam, estrangeiro, crente, que eles são católicos por tradição, né? Muitos deles, a maioria deles. Eles pensam que ser católico romano é como ser cidadão português, né? E, então, para nós, aquilo foi um momento assim de dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, porque cumprimos uma boa parte da tarefa assim, ganhando a confiança, tendo muita paciência, sabendo que as pessoas olhavam para nós com esse desprezo todo, mas ao mesmo tempo, e esse é o ponto, né, admirados porque não estávamos lá para fazer vida, como eles diziam, ou para ganhar dinheiro, nós estamos lá por amor a Cristo
e por amor às pessoas que ali nós pudemos conviver, né? E assim, se você diz, então essas pessoas se converteram, que eu saiba, não. Nem mesmo o Kim. Muitas vezes participou dos Tardes Alegres, tem um trabalho que a gente tinha com as crianças. Mas uma coisa a gente tem convicção, fizemos o que Deus nos mandou fazer, discípulos, no sentido de anunciar o Evangelho, e neste caso nós não tivemos a alegria de vê-los curvados ou rendidos a Cristo, mas a semente foi lançada, o testemunho ficou, né? Então isso para nós é na verdade o que importa, né? Ser fiel àquilo que Deus nos mandou fazer. Nem sempre a gente vai ver os resultados, tá? Então isso também é uma das coisas que pode talvez desanimar alguns. A gente não vê resultado, então para que fazer, né? Pastor, com certeza esse testemunho do senhor nos motiva, né? Escutar essas histórias, entender um pouco mais acerca desse chamado de cada um de ser missionário, né? E acho que de maneira geral, para encerrar, né, esse nosso assunto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como que a gente pode ser um missionário, não necessariamente indo para países, né? Mas assim, como sermos missionários justamente no lugar onde o senhor nos colocou. Bom, primeiro, não há segredo. Não há, assim, um método bem elaborado. É o que Jesus nos manda ser, discípulos. O que é um discípulo? É alguém que vive de acordo com os ensinos do mestre. Tanto os ensinos, vamos dizer assim, teóricos ou verbais, mas a mudança, a transformação de vida que isso, né, o Evangelho nos transforma. Transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso comportamento. Então, viver o Evangelho, em suma, é ser missionário, né? Aproveitando aquela frase, se você não é missionário, eu poderia dizer assim, para ser menos contundente, eu também entendo, isso foi dito por alguém, isso não é minha frase, mas se você não é missionário, você é campo missionário. Né? Quer dizer, se você não evangeliza, você precisa ser evangelizado. Se você não vive o Evangelho, você precisa então ser... Perfeito. Então, a igreja, ou os crentes, cada um de nós, e a comunidade, ou o povo de Deus que se reúne onde nós nos reunimos localmente, precisa ter esta visão de que temos uma missão. Daí vem a ideia de missionário, né? A missão qual é? Uma vez libertos das trevas, uma vez tirados da escravidão, do pecado, agora livres em Cristo, e por amor a Ele, e vivendo esta nova vida que Ele nos concede e que redundará em vida eterna, né? A vida não é só lá, mas já começou aqui e vai durar para sempre, e na presença de Deus. Então, aqui a gente já começa a ter essa transformação de vida. Então, é viver o Evangelho dentro de casa, com a vizinhança, no trabalho. Então, enquanto Deus não dá um chamado específico, isso acontece ainda, Deus chama homens e mulheres para que saiam de suas cidades e sigam para um outro lugar, e sempre enviados pela igreja, porque a missão é da igreja e não do missionário em si. Enquanto isso, se isso não acontece, então vocês, por exemplo, exercendo a profissão de vocês precisam se ver como missionários. Deus os colocou ali onde vocês estão, para viver como discípulos dele e falar de Jesus, né? A razão da vossa fé, a razão da transformação e assim por diante, né? Então, quando a gente perde de vista isso, a gente acha que, não, eu só estou trabalhando aqui eu sou um funcionário, eu não posso. Não, mas no agir como funcionário, sendo um bom funcionário, cumprindo bem o trabalho, porque o mundo, infelizmente, é assim, você sabe, né? Ainda mais na cultura brasileira, se a gente puder ganhar dinheiro sem trabalhar, é o ideal, né? Esse é o trabalho que todo mundo quer. Ganhar bem e não ter que fazer muito esforço. Aí você entra e se desempenha bem, faz bem o trabalho, cumpre as metas aí, né, que hoje está muito em voga. Você chega no horário, sai no horário, enfim. Isso é um modo de demonstrar esta transformação. Agora, primeira carta do apóstolo Pedro deixa claro que ele nos tirou das trevas e agora nós que não éramos povo, mas somos povo de Deus, nós devemos anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Então essa
É a nossa tarefa, enquanto vivemos, indo fazer discípulos. Dê testemunho, mostre o comportamento transformado, né? E anuncie o evangelho, sempre que tiver oportunidade. Prepare-se para isso, programe, né? Você vai conhecendo pessoas da faculdade, pessoas do trabalho, sua própria família, seus vizinhos. Programe uma maneira de se aproximando e até que chega a hora de, vamos dizer assim, entre aspas, dar o checkmate, né? Dizer, olha, estou aqui como embaixador de Cristo. Há um reino do qual ele abriu, enfim, não vou aqui. Se eu me empolgo, aí já viu, né? Vai longe. Mas é isso, basicamente é isso. É uma questão de entendimento. Quem nós somos? Nós somos de Cristo, estamos aqui por Cristo. E daqui a pouco ele vem, e aí vamos para sempre morar no reino celestial com ele. Amém. Identidade também, né, pastor? Exato. Eu não posso deixar de ser quem eu sou. Então não é fingimento, né? Espiritualidade é uma coisa que a gente não consegue fingir, nem imitar. Ou nós temos, ou não temos, né? E todo cristão é espiritualmente vivo. Então ele precisa desenvolver essa espiritualidade, lendo a Bíblia, orando, servindo a Deus na igreja, servindo a Deus no lugar onde Ele colocou cada um de nós. Basicamente é isso. Amém. Pastor, obrigado pela conversa. E com certeza, falando assim, particularmente pelo pessoal aqui também, a gente sai daqui motivado a viver de fato esse chamado, né? Entender essa missão e colocar em prática agora o nosso objetivo, né? Um dos motivos também que a gente criou esse projeto todo é ser um canal de levar a palavra do Senhor, levar as boas novas, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo, essa é a nossa oração, e obrigado porque o Senhor topou esse convite de participar, de conversar um pouco, nos explicar, trazendo a sua experiência, né, as histórias, e por mim eu ficava aqui mais tempo, né? Então foi muito com certeza. Mas obrigado, pastor, de verdade, a gente gostou muito, viu? E o senhor já está convidado, com certeza, para outros, viu? Com muito prazer, com muita alegria. Eu também agradeço e, de fato, por mim ficaria aqui mais tempo, mas sabe como é que é, né? Nós somos escravos por enquanto desse relógio. Então, André e João, Kelvin e Murilo, muito obrigado pela oportunidade de comunicar um pouco a respeito desse tema que arde mesmo no coração do crente. Sim, nós que agradecemos, pastor, foi uma bênção mesmo. Louvado seja Deus. Né? Amém. Deus abençoe vocês e que Deus abençoe todos aqueles que irão ouvir, né, este programa, né, essa conversa. Amém. Deus nos fortaleça mais e mais. Amém. Bom, pessoal, a gente fica por aqui então. Graças a Deus por esse tempo de conversa precioso. Louvado seja Deus por tudo aquilo que a gente escutou e que Ele nos capacite agora a cumprirmos o ID. Enquanto fazemos as coisas que fazemos, possamos proclamar essa verdade, esse evangelho que mudou as nossas vidas. Fiquem ligados também aí nos próximos episódios, das nossas redes sociais, que daqui a pouco vem novidades, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau. Até. Falou. Olha, tchau e mais uma coisinha. Passando por Piracicaba, por favor, venha nos visitar. Exatamente. Perfeito.